Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer toda segunda-feira um tema aplicável para você que trabalha com o movimento ou com o método Pilates ou gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o método Pilates. Se você curte o nosso canal, tem assistido, acompanhado as nossas aulas, se inscreva no canal, curta as aulas, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Como tema da aula de hoje, nós teremos progressão didática dos exercícios de torção de coluna. Então, como nós que trabalhamos com o Pilates sabemos, o método Pilates é uma atividade multiplanar, ou seja, ele busca trabalhar a coluna nos 3 planos de movimento. Sagital, que é flexão e extensão, coronal, que é inclinação lateral, e as torções do plano transversal. Então, sempre que nós preparamos uma aula de Pilates, nós pensamos em trabalhar a coluna de forma multiplanar. Então, para iniciar essa aula, nós vamos começar com uma revisão anatômica dos músculos que são responsáveis pela torção da coluna e depois uma progressão de exercícios de mat pilates e nos equipamentos. Então, pensando numa revisão anatômica, quando eu penso na parte anterior do corpo, eu tenho o reto abdominal, que ele não está envolvido com torção diretamente, porém nós temos vários exercícios no mat pilates que precisam de manter uma flexão para depois fazer a torção da coluna. Então, o reto do abdômen ele vai ajudar nos movimentos que são combinados de torção com flexão. O oblíquo externo ele já está envolvido diretamente com a rotação. Então, o oblíquo externo ele faz a rotação para o lado oposto. Então, se eu rodo para a direita, é o meu oblíquo externo do lado esquerdo que está contraindo, e do mesmo lado está contraindo o oblíquo interno. Então, os dois oblíquos, eles têm um trabalho contralateral no movimento de torção de tronco, de torção da coluna. Na parte posterior, eu tenho os paravertebrais superficiais, então esses grandões que estão do lado da coluna, por isso que a gente fala paravertebrais, ao lado. Então esses grandões, que é o ilho costal do lombo, longuíssimo do tórax, semiespinal, que inserem aqui na fáscia tóraco-lombar, junto com o latíssimo do dorso, que a gente não pode esquecer, ele não tem um envolvimento direto com torção, mas ele está aqui agindo junto com esses músculos, e esses músculos eles são responsáveis pela extensão da coluna, se eles estão trabalhando bilateralmente, e pela torção para o mesmo lado. Então eles fazem a torção ipsilateral. Se eu estou fazendo uma torção da coluna para a direita, são os paravertebrais superficiais do lado direito que estão contraindo. Mais profundo na coluna, eu tenho os multífidos e os rotadores curtos e longos, que são chamados de transversos espinhais. Esses músculos também estão agindo juntos, bilateralmente na extensão da coluna, porém eles têm um trabalho de rotação contralateral. Então, quando eu faço a rotação de tronco para o lado direito, os multífidos do lado esquerdo que estão trabalhando para que eu fazer o controle segmentar da coluna durante esse movimento de torção. Então, os paravertebrais superficiais vão contraindo o mesmo lado e os profundos contralaterais. E eu coloquei aqui o quadrado lombar, que apesar dele não ter nenhuma função na rotação, como nós temos alguns exercícios em decúbito lateral ou em prancha lateral, o quadrado lombar vai ser muito importante para estabilizar a região lombopélvica no plano frontal.
Então é bem importante na estabilização. Sempre que nós vamos planejar uma aula de Pilates num nível iniciante, então nós vamos colocar movimentos de flexão e extensão de coluna, estabilização e torção. Essa torção ela pode acontecer em níveis diferentes, para ganhar mobilidade, para ganhar força e para desafiar ainda mais essa força. E eu ainda posso, se eu escolho decúbito ventral, decúbito lateral ou decúbito dorsal, eu vou enfatizar mais os músculos que estão vencendo a gravidade ou a mola para realizar aquele movimento, sejam os anteriores, os abdominais, ou os posteriores, que são os paravertebrais. Então, o primeiro exercício que eu coloquei aqui foi a torção de coluna em decúbito lateral. Esse exercício é um exercício de mobilidade, né, para ganho de mobilidade, de torção. Não tem uma resistência, né? Eu estou fazendo a torção a favor da gravidade. Então, o aluno vai ficar em decúbito lateral, pode colocar esse apoio para deixar a coluna cervical de uma forma mais confortável. E eu vou inspirar para preparar e soltar o ar fazendo a torção da coluna. Eu faço a torção da coluna junto com uma abdução de ombro. Então, eu também ajudo a melhorar a mobilidade e a tensão em peitoral maior e menor com esse movimento. Então, esse seria um primeiro nível de torção de uma aula para uma pessoa iniciante. Esse exercício ele é bem interessante porque como ele combina um pouquinho de extensão com a rotação, ele ajuda também alunos que tenham uma hipercifose torácica ou tem aquela postura mais cifótica, ele vai ajudar tanto na mobilização da coluna quanto também da cintura escapular. Um grau de dificuldade um pouco maior é quando eu faço com os braços estendidos. É o mesmo movimento, porém com os braços estendidos eu vou aumentar a amplitude de movimento, né, tanto da torção quanto da cintura escapular. Então é um exercício ainda de mobilidade, porém com um bônus a mais aí na amplitude de movimento. Um cuidado importante desse exercício é manter um bom posicionamento aqui do ombro durante a abdução horizontal, né? Alguns alunos tendem a anteriorizar o húmero aqui na frente, né, na cavidade glenoide, e aí não seria muito indicado fazer esse exercício, seria melhor o anterior. Depois eu vou para a posição sentado. É sempre importante lembrar dos princípios biomecânicos de alinhamento. Então se eu consigo sentar no chão com a pelve e a coluna neutra, eu vou fazer no chão. Se não, eu tenho que colocar um apoio para sentar na caixa do reformer ou até mesmo numa cadeira. Aqui é de uma maneira simplificada, com os braços cruzados no peito, e eu vou realizar o movimento de torção da coluna. Nessa posição sentada, eu estou fazendo com pulsos de movimento, como se eu quisesse ganhar um pouquinho mais de amplitude a cada movimento, ou eu posso fazer sem o pulso também. Como eu estou já me mantendo contra a ação da gravidade, eu já tenho uma ativação muscular mais considerável do que em decúbito lateral, como nós vimos anteriormente. Então, aqui já é um bônus a mais na contração muscular. Oblíquos, né, trabalhando contralateral anteriormente, e paravertebrais profundos e superficiais contralateral posteriormente. A torção da coluna eu posso fazer da maneira do clássico, né, do Mat Pilates clássico, que é com as pernas estendidas, os pés em dorsiflexão e os braços ao lado do corpo. Então eu vou inspirar para preparar e soltar o ar fazendo os pulsos de braços, ou eu posso simplesmente realizar só a torção da coluna.
Então, o grau de dificuldade aumentado desse exercício é na amplitude que eu preciso de isquios surais, né, para conseguir manter a pelve e a coluna em alinhamento neutro, sentado no chão. Agora, nós vamos para os oblíquos ou criss-cross. Já é um exercício de torção combinado com flexão, como eu falei lá no início. Então, aqui eu preciso do reto do abdômen para manter a minha flexão da coluna e depois os oblíquos trabalhando, né, de forma cruzada, né, para fazer a torção da coluna em uma posição que eu preciso de uma boa estabilidade lombopélvica para conseguir trabalhar em cadeia cinemática aberta sem perder a estabilidade da pelve e fazendo a torção da coluna. Então, é um exercício que já precisa de um bom controle rotacional e também de força, né? Porque eu vou manter uma isometria de flexão e fazer a torção para um lado e para o outro, estendendo a perna contralateralmente. Então, aqui já é um bônus a mais na dificuldade do exercício. Agora, nós vamos fazer o serrote, e o serrote, comparado com o criss-cross que nós vimos anteriormente, ele não exige tanta força, porém ele exige mais coordenação motora dos movimentos que acontecem, né, no passo a passo do serrote. Então eu vou inspirar fazendo a torção, quando soltar o ar eu vou fazer a flexão à frente, né, então eu estou fazendo uma flexão com torção e retorno à posição inicial. É importante lembrar que quando eu faço essa flexão à frente com a torção, eu tenho que fazer uma rotação interna da glenomeral para conseguir ter essa amplitude de flexão. Se eu mantiver, né, a rotação externa da glenomeral, eu vou vai limitar essa amplitude de flexão. Aí eu retorno da flexão anterior e depois retorno da torção. Então é um movimento que é importante que aconteçam os 4 movimentos, né? A torção, a flexão com rotação, o retorno dessa flexão com rotação e o retorno da rotação. Então são 4 movimentos. Eu sempre enfatizo quando vou ensinar para os alunos, porque para não ficar tudo meio emendado, né? Então, para ter um controle de cada movimento que acontece no serrote. Agora, nós vamos fazer o meio rolamento para trás com a torção. Então, eu vou estar sentada, apoiada lá nas tuberosidades esquiáticas, pés apoiados no chão, braços à frente. Inspira, prepara, solta o ar, rola para trás. Eu vou rolar a pelve no fêmur primeiro, para depois fazer a torção da coluna. Então, primeiro eu tenho que fazer esse rolamento para trás, para depois fazer o movimento de torção. Então, é um movimento também combinado e que exige um pouco mais do controle da articulação da coluna e também da resistência dos abdominais. A torção no barril, né, no leather barrel. Então, aqui o grau de dificuldade aumentado é porque eu estou sentada, né, em cima do barril, com os pés apoiados nos degraus. O ângulo aqui de flexão do quadril e joelho é em torno de 90 graus. E eu tenho que estar com a pelve à frente do topo do arco para ficar de uma forma mais segura, né? Então, se o aluno chegar a ter algum tipo de desequilíbrio ou se for fazer algum outro exercício de rolamento, né, eu tenho espaço para fazer isso com segurança, né? E na torção no barril eu vou estar segurando a barra de rolamento, né, fazendo uma força para fora, como se eu quisesse aumentar o tamanho da barra, e vou realizar a torção da coluna nessa posição. Então, inspira, solta o ar e torce.
Então aqui eu vou precisar de ter uma boa amplitude de ombros, né? E um bom controle dos extensores da coluna, que vão estar sendo mais exigidos nesse movimento. Agora no reformer, nós vamos fazer uma torção da coluna com um soco, né? Então eu vou colocar o carrinho na posição 2-2, né? 2 de barra de molas, 2 de pino para regular, né? Para usar a alça. Vou sentar mais perto do apoio de ombros para que eu consiga usar melhor a tensão da mola. E vou colocar uma mola e meia no máximo para fazer esse exercício. Aí eu inspiro para preparar, quando soltar o ar eu faço a torção com a extensão e adução horizontal, né? Então eu vou estender o cotovelo e fazer uma adução horizontal no ombro. Então aqui muda completamente o desafio. Eu tenho que ter uma maior estabilidade de tronco para conseguir manter essa estabilidade durante a torção e a extensão contra a força da mola, né? Então já exige um pouco mais de controle do que quando comparado com os outros exercícios anteriores. Então, o Pilates ele nos dá essa diversidade de possibilidades, né? Eu consigo, com o mesmo movimento, desafios completamente diferentes e com ênfase muscular diferente também. No Leather, agora em decúbito ventral, eu vou exigir muito mais dos extensores da coluna nessa posição. Eu vou colocar o pé na alça aqui do Leather, no último degrau, manter a extensão dos joelhos, dos quadris, mãos aqui na testa. E nesse movimento eu coloquei conciliado conjugado, né, com a flexão e extensão, a torção, tá? Então eu vou fazer a flexão, volto e faço a torção para um lado, volto, flexão, retornei e faço a torção para o outro lado. Então aqui eu estou exigindo, como eu estou em decúbito ventral, eu estou exigindo muito mais dos extensores da coluna do que da parte anterior do abdômen. Na cadeira, vocês me perdoem, o exercício anterior ficou desconfigurada a filmagem. Então nós vamos aqui para uma torção na cadeira. Eu vou ficar em decúbito lateral, né, com a mão apoiada aqui no degrau, né, e o outro braço lá para cima, então é uma prancha lateral na cadeira. Eu vou inspirar para preparar, quando soltar o ar eu faço a torção da coluna, mantendo essa estabilidade, né, o que não é fácil. Sempre que eu realizo a torção, o pedal vai subir um pouquinho, para permitir que esse movimento aconteça. Então, é um exercício que exige muito mais, né, do controle da estabilidade. E como eu estou em decúbito lateral, eu vou usar o quadrado lombar para fazer aquela estabilidade no plano frontal da região da crista ilíaca até as costelas, né, que é onde o quadrado lombar insere. O próximo exercício, assim como no Leather, eu vou ficar em decúbito ventral na cadeira, um braço só apoiado, né, e o outro na testa. Esse exercício, o aluno já tem que ter um controle rotacional muito bem estruturado. Então, vamos pensar lá nos exercícios de preparação. Então, o meu aluno aqui, ele já tem que conseguir fazer a preparação para o nadando 1, que é 4 apoios, tira braço e perna contralateral. 2, já tem que conseguir fazer o nadando para chegar a fazer esse movimento. Então, quando tira um braço do pedal, se não tem uma boa estabilidade, o aluno já vai inclinar lateralmente e perder a estabilidade dessa região lombopélvica. Então, um primeiro exercício que eu poderia dar aqui era só ficar nessa posição, mantendo a estabilidade do pedal e alternando os braços que vão na testa. Eu já exigiria do aluno um excelente controle de estabilidade para conseguir realizar o exercício que nós vamos ver agora.
Então eu vou inspirar, quando soltar o ar eu faço a rotação e empurro o pedal para baixo. Então é bem comum os alunos perderem a estabilidade da coluna durante essa torção. Então ela já exige um pouco mais de estabilidade para conseguir realizar o movimento. E por fim, eu coloquei o twist, que é uma torção, né, que acontece faz parte do repertório de Mat Pilates avançado, onde eu tenho uma combinação no mesmo exercício dos 3 planos de movimento. Esse exercício ele está até com uma gravação, então eu vou esperar vocês ouvirem, depois eu comento cada uma das fases do movimento, tá? Eu vou inspirar fazendo uma prancha lateral, né? Então aqui eu fui para a prancha lateral. Quando eu expirar, eu vou trazer o braço para a torção, assim como nós fizemos na cadeira, só que agora eu vou levar o bumbum de quina para a lua, fazendo uma flexão associada com o movimento. Então aqui é uma flexão com torção. Depois eu volto, perdoe. Então eu fiz a prancha lateral, agora a flexão com rotação, levando o bumbum lá para a lua. Volto para a prancha lateral, vou estabilizar bem o movimento no retorno. E vou fazer a extensão com rotação. Retorno desse movimento para a prancha lateral, aumento a amplitude de inclinação lateral e retorno à posição inicial. Então, nesse movimento do Mat Pilates avançado, eu consigo combinar os 3 planos de movimento: sagital, coronal ou frontal e transverso no mesmo exercício. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem sempre nos acompanhando aqui no nosso canal. Deixo aqui meus contatos e o meu agradecimento à presença de vocês. E na próxima semana estaremos aqui novamente. Uma excelente semana a todos.